A Amazônia brasileira é um dos lugares do mundo com maior presença de índios isolados. Sobreviventes de massacres, eles recusam o contato com a sociedade. Esses povos, representantes da nossa rica diversidade sociocultural, vivem em harmonia com a floresta, mas estão cada vez mais ameaçados pela abertura de estradas, construção de hidrelétricas e invasão dos territórios indígenas para garimpo de ouro e roubo de madeira. Amazônia, maior floresta tropical do mundo. Aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, grandes cidades. Mais de 20 milhões de brasileiros vivem aqui. Fora das estatísticas do IBGE estão os índios isolados, não contatados, ocultos, resistentes ou autônomos. Grupos que sabem da existência da nossa sociedade, mas recusam a interação. A gente está falando de povos que estão numa situação de auto-isolamento, né? de isolamento voluntário, devido ao histórico de contato que existe entre as populações não indígenas e indígenas, de ser um histórico de contato violento, um histórico de contato relacionado com epidemias, com muitas mortes. De alguns, como Pacui e Tamandua, se sabe um pouco mais. O filme Piripicura mostra um novo encontro deles com o indigenista Jair Candor. Desde 89, quando viu os indígenas pela primeira vez, neste fragmento de mata no Mato Grosso, cercado por fazendas, Jair realiza expedições para provar que eles continuam vivos e que ali a floresta precisa ser conservada. A preocupação assim, de acontecer um problema maior com eles é se, sei lá, um madeireiro, um garimpeiro, encontrar com eles. Mas eles mesmos morrer assim por uma doença, alguma coisa, vai ser meio difícil. Entre os de recente contato, que mantêm um modo de vida tradicional, estão os Zoé, registrados pelo fotógrafo Rogério Assis em 89 e 2009. Eles sobrevivem à ameaça do desmatamento no norte do Pará, perto da Guiana Francesa. O desmatamento na Amazônia segue avançando até na estação das chuvas, segundo especialistas. Há alguns anos, ele ficava restrito ao período das secas. Em busca das riquezas da floresta, como madeira e metais do subsolo, invasores entram nas terras indígenas e unidades de conservação, protegidas por lei, mas pouco ou nada fiscalizadas, onde os isolados procuram abrigo. Muitos brasileiros nem sabem que essas vidas estão ameaçadas. A exploração mineral, como o garimpo, que a gente vê em plena expansão em toda a Amazônia, abertura de estradas e exploração madeireira numa pressão muito forte, tem colocado em xeque a sobrevivência desses povos. Até os anos 80, eles eram contatados e integrados à sociedade nacional. Mas em 87, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, liderada pelo sertanista Sidney Possuelo, criou um novo departamento para rever essa política. O melhor que o Estado poderia fazer era protegê-los, delimitar suas terras e deixá-los viver segundo a sua tradição, hábitos e costumes. Em 2019, uma exceção, a maior expedição da FUNAI em 20 anos, no Amazonas, contatou isolados da etnia Corubo. Foi uma tentativa de evitar novos conflitos com os matis, que vivem no lado peruano da fronteira. Os matis tinham entregue parentes desses corubos à FUNAI. Os não contatados achavam que eles estavam mortos. Naquela região, na terra indígena Vale do Javari, ocorre o maior número de registros de isolados do mundo. O livro Cercos e Resistências, Povos Indígenas Isolados na Amazônia Brasileira, do Instituto Socioambiental, indica que há 120 registros, 28 confirmados. A FUNAI considera 114, mas admite que o número pode variar se os estudos avançam. Dos 86 territórios onde ocorrem, 78 estão em terras indígenas ou unidades de conservação.
Segundo lideranças indígenas, o trabalho de confirmação dos isolados parou, porque a FUNAI está sucateada, com cargos entregues para representantes do agronegócio e missionários religiosos. Isso é muito nefasto, a história demonstrou isso lá na minha terra, que isso não funcionou e foi um desastre cultural, socioambiental. Essas equipes da FUNAI, elas não estão fazendo um trabalho de verificação, onde precisa vários recursos, não somente de fotografia aérea, sobrevoos, expedições de campo, né? Não para contactar, mas poder, inclusive, comprovar para os órgãos públicos, né? Para a comunidade ao entorno, as autoridades locais, regionais e nacionais, da presença dos isolados ali. A ONG Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas denunciou que a própria FUNAI, que não atendeu nossos pedidos de entrevista para esta reportagem, estuda reduzir pela metade a área da terra indígena Ituna-Itatá, no Pará, onde há registro de isolados. O Greenpeace alertou que a terra indígena é a mais desmatada na Amazônia e que 94% da área foi registrada como particular por fazendeiros por meio do Cadastro Ambiental Rural. A FUNAI vem pensando em diminuir essa terra indígena, Ituna-Itatá, para beneficiar grileiros, né, invasores, criminosos ambientais de toda espécie, a pedido de políticos locais do Pará, não tem o menor compromisso com questão ambiental e muito menos com o direito dos povos indígenas isolados ou indígenas de modo geral. A grilagem de terras e roubo de madeira na terra indígena Urueu-Auau, em Rondônia, teve desfecho trágico. A morte de Rieli Franciscato, indigenista que dedicou 40 anos de trabalho aos não contatados. Ele morreu vítima de uma flechada. Acuados, os isolados se aproximam das bordas da floresta e não conseguem distinguir aliados de invasores. E a comunidade indigenista em geral não tem dúvida de que essa reação tem relação direta com esse aumento das invasões no interior do território. No filme Casa Ukizeuá, Os Donos da Floresta em Perigo, imagens raras de isolados ao Aguajá. Eles vivem no Maranhão, na terra indígena Araribóia, habitada principalmente pelos Guajajaras. Criadores do grupo Guardiões da Floresta vêm pagando com a vida a defesa do território. Foram 4 assassinatos de 2017 para cá. As pressões sobre o território vêm crescendo. Os próprios isolados começaram a reagir. Os caminhos que estavam sendo abertos pelos madeireiros foi entupido com um monte de pedaços de árvores, de paus, cipós amarrados e tudo, pelos próprios Auaguajá. É uma situação, uma manifestação muito clara, né, de que os Auaguajá estavam tentando impedir, tentando passar um sinal, né, de que estavam insatisfeitos com aquela atividade que estavam prejudicando. Na verdade, essas árvores que são retiradas são árvores centenárias, de frutas que alimentam as caças, que alimentam os próprios Auaguajá, e essas regiões cada vez mais escassas são fundamentais para a sua sobrevivência. Por que é importante que a gente proteja esses indígenas em situação de isolamento, num país que nem protege direito os seus indígenas que estão em situação de contato mais permanente, né? Bom, acho que a gente está falando de uma questão humanitária fundamental, assim. Acho que a maior parte desses povos são remanescentes de povos que antes eram bem maiores, que passaram por um processo traumático de perda populacional, um processo realmente de quase extermínio, de genocídio, né? E é um processo também de salvaguarda da própria humanidade. E essas terras demarcadas, terras indígenas, grandes extensões, elas são extremamente importantes para nós. Recebemos as chuvas que chegam no centro-oeste ou sul do Brasil, produzidas no mar, depois sobre a Amazônia, chegam até nós, em grande parte se deve à preservação da floresta que existe nas terras indígenas. Isso não favorece não somente os indígenas, como todo o povo brasileiro, a vida mundial, né, do planeta. Isso é desenvolvimento, não é atraso.
A gente